Olá, crianças, tudo bem? Espero que sim. Então, hoje é a nossa aula, né? História, Geografia, Ensino Religioso. E sou eu que vou dar aula para vocês, tá bem? Então, o que nós vamos trabalhar hoje, pessoal? Eu vou fazer uma rápida revisão com vocês aqui sobre a monarquia, a passagem da monarquia para a república. Então, vamos lá, ó. Monarquia. Quem foi o último rei do Brasil? Dom Pedro II, não é isso? Então, Dom Pedro II é o último rei do Brasil, né? Quando deixa de ser monarquia e passa a ser república. Quando isso, turma? Dia 15 de novembro de 1889, tá? Combinado? Nós, todos os anos, é feriado nessa data, né? Para a gente lembrar uma data tão importante para o nosso país. Então, quem assume é o primeiro presidente do nosso país, né? Lá na República. Quem é o presidente? A partir de agora, nós temos presidentes. Marechal Floriano Peixoto. Então, turma, na República agora serão sempre presidentes, né? Até hoje. E o que acontece com Dom Pedro? Dom Pedro, que não é mais rei do Brasil, vai para a França, tá? Combinado? Então, ok, todo mundo já lembrou disso, né? Então, o que nós vamos tratar nessa aula? Qual é o assunto dessa aula? O conteúdo. São as revoluções que marcaram a sociedade paranaense. E é nesse período, no início da República Brasileira, né, dos primeiros presidentes, que nós vamos ver duas revoltas muito importantes para a região aqui do nosso estado, do Paraná, tá bem? Então vamos lá? Primeira, para essa aula você não vai usar o seu livro de história e nem de geografia, você só vai prestar atenção aqui no vídeo, combinado? Tá? Então é só o vídeo. Então, com a República, pessoal, olha lá, antes de tratarmos as revoluções, vamos entender o que é República, quais são os poderes da República, né? Vamos ver? Poderes, olha lá. Executivo. O que é o executivo? É quem executa o que? As leis. Depois, legislativo. O que o legislativo faz? Elabora, cria, tá? Desenvolve as leis. E por último, o judiciário. O que o judiciário faz? Fiscaliza o cumprimento do quê? Das leis. Viu que tudo gira em torno das leis? Quem executa, quem elabora e quem fiscaliza? Perfeito, né? Vamos ver lá agora quem faz isso dentro do país. Então, dentro do país, quem executa as leis? Ora, o presidente, o vice-presidente e os ministros, tá? E quem elabora as leis do país? O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e pelo Senado. Quem é o Senado? São os deputados federais e senadores, tá? Então, olha lá. E, por último, o judiciário, que é quem fiscaliza. Dentro do país são os tribunais superiores, os ministros. Perfeito, turma? Ok, professora. E no Estado? Quem faz isso? Quem executa a lei no Estado? Quem respondeu? Governador, vice-governadores, secretários, acertou. É isso mesmo, ele que executa. Quem elabora? A Assembleia Legislativa, que é composta por deputados estaduais, tá bom? E o Judiciário? O Judiciário são os tribunais, desembargadores e juízes, tá bom? Dentro do Estado. E dentro do nosso município, de Londrina, por exemplo, quem faz isso? No município, quem executa é o prefeito, o vice-prefeito e os secretários. E quem elabora as leis do município? A Câmara Municipal, que é composta de vereadores. E o judiciário dentro do município? É o fórum, né, que é o juiz de direito. Combinado? Então aqui, ó, estão divididos os poderes, tá? O poder de quem executa, quem cria as leis e quem fiscaliza as leis, tá bem? Dentro de um país,
dentro do estado, dentro do município, nesse sistema da república, tá bem? Combinado? Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó, a professora sistematizou, fez aqui um esquema para vocês entenderem facinho, ó. Vamos ver. Dentro do país, olha lá. Quem é que executa as leis? Presidente. Olha lá, você viu que a professora contornou o nosso país? Dentro do estado do Paraná, quem é que executa as leis? O governador. E dentro da cidade de Londrina, olha aqui o pontinho de Londrina. Quem executa as leis? O prefeito. Fácil, turma? Fácil, né? Facinho. Perfeito. Então tá bom. Então vamos para o próximo. Então, visto isso, já estudamos os poderes, né? Como é dividido os poderes dentro da República, que o Brasil, naquela época, lá em 1889, deixou de ser monarquia, passou a ser república. Primeiro presidente, marechal, não é? Então, o que acontece? Acontece algumas revoluções no nosso país e eu vou destacar as revoluções que aconteceram perto do nosso estado, aqui dentro do nosso estado também, né? Que foram revoluções importantes, né? Para a população paranaense, tá? Para a nossa história, tá bem? E aconteceu lá no início da República do nosso país, tá? Com o nosso primeiro presidente, o Marechal Floriano Peixoto, tá? Qual foi essa revolução? Revolução Federalista, tá? Onde ocorreu essa revolução? Onde surgiu essa revolução? No estado do Rio Grande do Sul, pessoal. Ela surgiu e ela tinha o objetivo de alcançar, de chegar até o Rio de Janeiro, tá? Onde estava a sede, tá? Do nosso governo, do presidente, até então, o Marechal Floriano Peixoto. Não existia Brasília ainda, gente, tá? Brasília só foi construída muitos anos depois, tá? Nessa época, o presidente ficava no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, tá bem? Então ela surge no Rio Grande do Sul, segue por Santa Catarina e quando chega no Paraná, ela para, tá? Ela acaba no estado do Paraná, tá? As tropas aqui do Marechal, do presidente, conseguem conter essa revolução dentro do nosso estado, do estado do Paraná, tá bem? E quem eram essas pessoas? Olha lá, eu vou colocar lá, oficiais da Revolução Federalista, lá, são essas pessoas. Quando aconteceu? Em 1894. Percebe que foram poucos anos depois, né, do início da República no nosso país? Tá bem? Olha lá, a professora traz a foto para vocês identificarem esse momento histórico, né? Olha a roupa das pessoas, as pessoas usavam chapéu, né? Olha lá, tinham espadas, né? Tinha armas, olha lá as armas que elas carregavam consigo, né? Então, homens, né? Não haviam mulheres nessa revolução. Então, eu trago para vocês essa imagem, tá? Vamos passar para a próxima? Então, outra revolução muito marcante aqui no nosso estado, né? Qual foi? Agora já era um outro presidente, né? Era o Hermes da Fonseca, tá? E que ocorre aqui a Guerra do Contestado, tá bem? Onde acontece essa Guerra do Contestado? Quem faz essa guerra? Olha lá. Essa guerra é conhecida também como a Guerra dos Sertanejos, pessoal, tá? Porque ela é feita pelas pessoas, né? É uma revolução que começa com os grupos que moravam aqui, tá? Olha lá a foto. Tá vendo que eram pessoas simples? Eram as pessoas que moravam aqui nessa região, na região chamada como Contestado, ficou conhecida como Contestado, que fica entre o Paraná e Santa Catarina, tá? É onde ocorre essa revolução, tá bem? É uma comunidade local que se revolta, tá? Contra o poder aqui, o presidente Hermes da Fonseca, tá? Então vamos ver o que acontece aqui nessa revolução, nessa guerra.
Bom, antes de começar a falar sobre a guerra, né, do contestado, ou guerra dos sertanejos, eu vou trazer para vocês aqui, só destacando aqui o Tratado de Tordesilhas. Professora, não existia ainda o território brasileiro? Sim, turma, eu só quero trazer aqui para vocês lembrarem como era dividido. Olha onde fica o nosso estado aqui, onde é hoje, ó. Eu trouxe o nosso estado aqui, ele todo tracejado, tá vendo? Com pontinhos. E onde ele ficaria, tá? Quando ainda existia o tratado, antes de se tornar o Brasil, esse território nosso aqui. Olha, aqui era parte da Espanha e aqui parte de Portugal. Então percebe que a maioria do estado, do território paranaense, ficava do lado da Espanha, não é isso? Perfeito. E depois do tratado, quando já era o nosso país, o território, né, brasileiro, nós já tínhamos esse território formado. Aqui onde era o estado do Paraná, ele não fazia, ele não era assim, turma, tá? Ele fazia parte de uma capitania, tá? A capitania conhecida como Capitania de São Paulo, tá bem? Todo esse espaço laranja, tira esse tracejado aqui que a professora destacou, onde é o espaço do Paraná, tudo isso aqui era a Capitania de São Paulo, tá bem? Antes, né? Conhecida assim. Interessante, né, pessoal? Na época das capitanias hereditárias, tá bem? Tá. Então aqui, ó, nós já temos o nosso estado, já está ocorrendo aqui a Guerra do Contestado, e eu vou destacar para vocês aqui, ó, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós temos o Mato Grosso, São Paulo aqui, o Oceano Atlântico, não é? Então, olha aqui, surge entre esses dois estados essa guerra, tá? Nós temos aqui, ó, a construção dessa ferrovia, tá? Essa ferrovia, pessoal, utilizou a mão de obra, né, durante a construção dessas pessoas que moravam aqui nessa região, tá? Mas depois da construção, essas pessoas foram dispensadas, tá bem? E ficaram sem trabalho, tá? Então elas ficaram numa situação muito difícil, tá, pessoal? De sobrevivência, elas não tinham como sobreviver, porque não tinham trabalho, tá? E eles usavam a terra, eles tinham posse dessas terras, porque eram pessoas que chegaram aqui, né? E elas ficaram, trabalhavam nessas terras, né? Sobreviviam do que plantavam, do que colhiam, de algumas criações, né? De pequenos animais. E além dessa ferrovia, né? Que deixou esses trabalhadores depois da construção. Olha de onde ela vem, ela vai até o sul, né? Uma ferrovia importante para o desenvolvimento do Brasil. Mas ela deixou essa população sem trabalho, né? Sem emprego. E também houve os grandes fazendeiros, eles ficaram interessados nessas terras e começaram a tomar a terra dessas pessoas que aqui habitavam, tá? E com isso surgiu, né? Uma revolta dessa população, né? Que sem trabalho, sem ter como sobreviver, numa miséria, né? Como é que eles iam viver? Como é que eles iam levar comida, sustento às suas famílias, né? Então começou a ter essa revolta popular, que é quando surge, né? Essa questão do contestado ou a guerra do contestado. Então é nessa região aqui que surge essa revolta, tá? Né, desses sertanejos, dessas pessoas, tá bem? Contra, né, as tropas, né, do Brasil, tá? Do governo brasileiro, tá bem? Pessoal, e aqui também a gente tem depois uma disputa de território dessa região, tá? Entre o governo de Santa Catarina e o governo do Paraná, por essa posse dessa terra, né, desse território, tá? Que depois de inúmeras negociações, né, o território acaba ficando demarcado como nós conhecemos hoje, tá bem? O território de Santa Catarina e do estado do Paraná. Combinado? Olha lá. E hoje é assim, tá bem? Então a gente percebe aqui, ó, qual foi a parte dessa região do contestado que ficou para o Paraná, não é mesmo? E a gente percebe hoje, né, o Paraná com muitos municípios, né? Olha lá quantos municípios.
Londrina, aqui ao norte, né, do estado, a capital mais no litoral, não é verdade? E aqui onde é a região do contestado, aqui, ó, a gente percebe essa região com os municípios aqui embaixo, não é mesmo? Então, olha, sempre a legenda, né? E o nome das cidades, pessoal. E a presença da Rosa dos Ventos, né? Muito importante, tá? Dos principais rios, né? E eu vou destacar aqui para vocês a nossa capital, olha lá, Curitiba, tá? E o nosso município, né? O centro aqui onde fica Londrina. Combinado? Bom, pessoal, o nosso conteúdo acabou. Então eu deixei para vocês uma atividade. Como nós não trabalhamos o nosso livro de História e de Geografia, eu trabalhei um conteúdo específico que é do nosso estado, do Paraná. Eu vou iniciar a atividade com vocês. Então eu deixei para vocês essa atividade para fazer no caderno, não é isso? E colar lá, né? Então vamos começar junto a atividade? Combinado. Então eu já estudei lá no início da aula sobre os poderes. Vamos fazer aqui, ó. Eu quero saber, hoje, atualmente, quem executa as leis, quem elabora as leis no nosso país, no nosso estado e no nosso município, tá bem? Então vamos lá. Executivo, quem executa as leis, não é isso? Nome do presidente da República. Quem sabe qual é o presidente do Brasil hoje em dia, atualmente? Quem já sabe aí escreve. Já colocaram? Então olha lá. Jair Bolsonaro, não é mesmo? Foi eleito pela população, olha lá. Não é? Um presidente eleito, né? Assim como seu vice. Qual é o vice-presidente da República hoje, pessoal? Hamilton Mourão, né? Então eu estou fazendo com vocês, olha só. E no legislativo, quem elabora as leis? Pessoal, são muitos, tá? Nós elegemos ali, né, os candidatos que hoje nos representam e elaboram as nossas leis, tá? Olha como é importante, é quem faz a lei, que a gente tem que cumprir, todos nós, tá? Mulheres, homens, crianças, adultos, idosos, tá? Nós temos que cumprir essas leis, né? Então, e quem faz? Né? Então, olha, é feita por um deputado federal e um senador. Aqui, nesse quadradinho, você vai pesquisar. Você pode até perguntar, ó, para alguém da sua família, em quem ela votou na última eleição e que hoje está elaborando as leis para o Brasil. Ou você vai lá na internet e pesquisa, tá bom? E no estado, quem é, né, o nosso governador, tá? Eleito pelo povo, no sistema democrático, pessoal. O que é democracia? É quando nós, o povo, elege quem ele quer para governar o seu país, o seu estado e o seu município. Olha como é importante isso, né? Então, por isso a gente tem que prestar muita atenção. É um momento de muita responsabilidade, né? E de direito, não é verdade? Então, vamos ver. Nome do governador: Carlos Roberto Massa Júnior. Professor, eu coloquei Ratinho. Pode ser, pessoal, Ratinho Júnior. Por quê? Porque ele se apresentava assim, né, durante a campanha, até na cédula lá, quem votou, os pais de vocês, viu lá que estava escrito assim, tá? Além de outros candidatos, né? Então, ele foi o eleito, tá? A maioria da população paranaense escolheu ele para governar o nosso estado. E quem é o nome do nosso vice-governador? Darcy Piana. Perfeito? Combinado? Todos estão comigo aí? Estão juntos comigo? Ok. E um deputado estadual, ó. Por que é estadual? Porque é do estado, não é verdade? Então, também, nesse caso aqui, você vai pesquisar, tá bem? Mesma coisa, pergunta para alguém da tua família, que é maior de 16, porque maior de 16 já pode votar, ou pesquisa na internet, tá bem? Do nosso estado, do Paraná, tá? Não vai colocar lá, deputado estadual vai aparecer do Amazonas, vai aparecer de Santa Catarina, enfim, tem que colocar do Paraná, combinado?
do município. Qual é o nome do nosso prefeito, pessoal? Eleito pela população londrinense. Quem? Marcelo Bellinati, não é mesmo? E o nome do vice-prefeito? Vamos ver? João Mendonça da Silva, tá? E agora, professora, você vai também fazer a mesma coisa. Você vai pesquisar o nome de um vereador. Pergunta lá, né? Em qual vereador a tua família votou? Ou se você não lembra, a família não lembra, não sabe, vai lá na internet e pesquisa. Mas é importante pesquisar assim, ó. Vereadores de Londrina 2020, tá? Senão vai aparecer muito antigo, tá? Vai aparecer lá dos outros, né? De outra época, tá bem? Fácil, turma? Compreenderam essa aula? Então, ó, parabéns. Que bom! Você já concluiu a aula de hoje, tá bom? Lembrando que a gente viu momentos importantes da história do Paraná, com essas duas revoluções, não é verdade? Federalista e Guerra do Contestado ou Guerra dos Sertanejos, importante para a construção da nossa história, até do nosso território, como a Guerra do Contestado, não é verdade? Que delimitou ali o estado do Paraná como ele é hoje, né? Nós revisamos, né, o momento, né, que deixa de ser monarquia o nosso país e passa a ser república, que é quando inicia, né, o processo de presidentes, né, e hoje eleito pela população, não é mesmo? Então, uma aula muito importante para vocês, né? O que você vai fazer? Você vai fotografar essa atividade que nós fizemos junto, que faltaram aí 3 pesquisinhas para você fazer na internet, vai fotografar e vai postar. Pode ser tanto no grupo da sala, quanto no meu particular, tá bem? E se houver dúvidas, pessoal, me perguntem, tá? Vai lá no WhatsApp, pergunta para a professora, eu estou sempre à disposição de vocês, tá bem? Um abraço para todos, muita saudade de vocês, tá? E até mais!